A Igreja de Cristo se encontra em festa com o último dogma de 1854, a Imaculada Conceição. Mas não se engane pensando que isso já não era celebrado nos primeiros séculos da Igreja, porque já era. Você pega São Cipriano, por exemplo, do 3º século, meu irmão, aonde São Cipriano diz assim: Deus não honrou simplesmente a carne de Maria pela sua divina presença, mas também a sua alma, de modo que a integridade da sua alma devia igualar em perfeição a integridade do seu corpo. O que São Cipriano está falando? Que Deus não honrou só a carne dela, dando-nos a graça de conceber Cristo, mas também honrou a sua alma, preservando a sua alma de todo pecado. São Cipriano continua: a carne da Virgem era toda pura, não havia nela nada que lembrasse a corrupção do pecado original. Do mesmo modo, não podia haver nada nesta alma que lembrasse o pecado. Era necessário que Maria fosse cheia de graça, isenta de toda falta e de toda perfeição. Eu quero ficar em 3 versículos, 3 palavras aqui para defender, para proclamar e para levar o teu coração a esse amor à Imaculada, como São Maximiliano Maria Kolbe falava. O louco da Imaculada, tudo para São Maximiliano era a Imaculada vai prover, a Imaculada te abençoe, a Imaculada. Então a primeira coisa é aquilo que São Gabriel fala, a ordem de Deus Pai, porque como um arcanjo mensageiro, ele vem trazer aquilo que o Pai direcionou a ele falar. E ele fala ave cheia de graça. A igreja inclui o Ave Maria. Mas se você olhar na essência, você vai ver que o fato de não ter o nome dela, Maria, ali, eleva ainda mais aquilo que precede, que é o cheia de graça. Por quê? Por causa da singularidade, meu irmão, que o anjo proclama isso. Quando ele está dizendo ave cheia de graça, ele só não está falando da pessoa, mas ele está colocando essa mulher acima de tudo aquilo que é no campo espiritual, que se revela a graça. Então existem algumas pessoas que tiveram a participação da graça de Deus. Você vê isso nos santos. Assim como nas Sagradas Escrituras existem alguns títulos. Então Salomão é tido como o sábio, Jesus Cristo como o justo, São Paulo como o apóstolo. Nossa Senhora, ela é a cheia de graça. Ela é a plenitude da graça numa criatura. Então ele está dizendo que o nome dela, o distintivo dessa mulher, acima do seu nome, é a totalidade da graça nela. E só ela é a cheia de graça. Enquanto os homens são apenas participantes da graça. Por isso que na aparição de Lourdes, Maria Santíssima, ela não diz que foi concebida sem pecado, mas sim, eu sou a Imaculada Conceição. Como o anjo tinha dito, tu és a cheia de graça. Então esses dois termos, eles são equivalentes, meu irmão. Maria é a Imaculada, logo ela é a cheia de graça. Ela é cheia de graça e a consequência de ser cheia de graça é ter sido concebida sem pecado nenhum. Isso basta a gente refletir para chegar, porque você vai conversar com um protestante e dizer que Nossa Senhora é Imaculada, que ela é concebida sem pecado, eles pinam a carroça.
Eles não aceitam. Mas opa, quando o anjo diz ave cheia de graça, assim como um recipiente que está cheio de água, ele não cabe, não contém mais nada além daquele conteúdo, dizer que Nossa Senhora ela é cheia de graça. O que você está dizendo? Que ela recebeu todas as graças, meu irmão. Todas as graças que uma criatura é capaz de receber. Então isso é os privilégios, as perfeições, os dons, os carismas, tudo aquilo que Deus pode comunicar a uma criatura. Tudo aquilo que Deus pode comunicar a uma criatura foi derramado sobre a Imaculada. Então, admitindo que a mãe de Jesus não fosse dotada deste privilégio, seria introduzir um vácuo em sua plenitude, uma falha, e com tal falha ela deixaria de ser cheia de graça, mas seria apenas favorecida pela graça como foram todos os santos. Agora, admitindo, pois, a palavra do anjo como verdadeira, somos induzidos a incluir nesta plenitude de graça, qual a Imaculada Conceição. Segunda palavra que o anjo fala, ave cheia de graça, Dominus tecum. O Senhor é convosco. Então, o tremendo dessa palavra é que humanamente a gente pensa o seguinte: o certo seria Maria ser com Deus. Ave cheia de graça, a senhora está na presença de Deus. Mas o que o anjo fala aqui é que Deus está com ela. O Senhor é convosco. Significa que onde ela vai, a presença de Deus está com ela, porque Deus é com ela. Este termo ele é empregado na Sagrada Escritura com a dupla significação. Uma imprecativa e outra afirmativa. O que é imprecativa? Aquilo que acontece em Judite 6,18. Deus seja contigo. Deus está com você. Deus está te abençoando nessa hora. Vai lá, Deus é contigo. A gente fala isso para alguém. Não, Deus é contigo, vai. Agora existe um modo afirmativo, que é a manifestação de uma realidade existente. O anjo, ele não diz, o Senhor está convosco. Como a gente fala, Deus é com você, Deus está já com você nesse teste. Mas o anjo diz Dominus tecum, que é o Senhor convosco. Como se quisesse reunir um termo único, Deus e Maria. Uni-los como duas coisas que se completam mutuamente. A união, meu irmão, de Deus e Maria, de Maria e Deus. Quanto mais mariano, mais eucarístico. Quanto mais eucarístico, mais mariano. Você se aproxima da Eucaristia, a Eucaristia te leva ao amor à Santíssima Virgem. Você entra no coração imaculado, ela dilata o teu coração para amar Jesus no sacramento do amor. É uma união. O Senhor não está simplesmente com Maria, mas o Senhor e Maria formam uma como espécie de unidade, tal como o corpo e a alma formam um homem, e isso desde o princípio no plano divino. Desde o princípio, ela foi destinada e ele foi destinado, e os dois estão destinados a ser um só. Por isso que abaixo da Santíssima Trindade é a Virgem Maria, porque ela não é Deus, mas ela é uma criatura à parte. Então vem Nossa Senhora e depois vem os santos, os anjos, os arcanjos e toda a hierarquia celeste. E tendo ele estado sempre com Nossa Senhora, é uma prova que o pecado nunca teve com ela. É uma prova da Imaculada Conceição.
Santo Agostinho, lá no quarto século, meu irmão, ele discorre isso. O Senhor é convosco, aí ele vai dizer convosco no coração, convosco no seio, convosco para sustentar-vos. Era necessário que Maria fosse cheia de graça, isenta de toda falta, de toda imperfeição, em vista da sua grande missão, meu irmão. Como você imagina isso? Jesus que pregou a palavra ali e os demônios se levantavam. Se a sua mãe tivesse alguma espécie de pecado, o demônio lançaria na cara de seu filho Cristo. A sua mãe tem parte comigo, mas não, em vista da missão de Cristo, em vista do reservatório da graça que a toda pura carregaria para nós. Ela é preservada de todo o pecado. Deus é com ela desde a sua concepção, o seu parto virginal, a sua virgindade perpétua, a sua assunção, a sua imaculada conceição. E aí, para concluir essa meditação, a terceira palavra que o anjo fala, isso é um acréscimo, é um bônus para você que ficou até o fim dessa meditação. Bendita sois vós entre as mulheres. Quando o anjo fala isso, Nossa Senhora ainda não era mãe de Deus. O anjo está chegando, está aterrissando o pouso na casa de Nazaré, na capela de Nazaré, na catedral de Nazaré, no templo sagrado de Nazaré, e ele saúda aquela menina, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Por que não tem isso? Bendita sois vós entre as mulheres, vai dizer que é Isabel que fala isso, mas se você pegar a Vulgata, que é a Bíblia original, o anjo fala isso também, bendita sois vós entre as mulheres. E por isso que você pega alguns sermões dos santos, eles tratam isso como um anjo falando. São Vicente Ferrer tem um sermão que ele fala sobre isso. Aqui, Nossa Senhora ainda não era mãe. Ela ainda não tinha consentido. Ela não tinha dado o teu fiat mihi, o faça-se em mim. Então o que acontece? Por que ela é bendita entre todas as mulheres? Nós já vimos que ela é cheia de graça, que Deus está com ela. Isso são dois privilégios únicos que você não vai ver em lugar nenhum da Bíblia. A consequência disso, de ser cheia de graça e Deus estar com ela, é que ela é bendita entre todas as mulheres. Agora, para ela ser bendita entre todas as mulheres, ainda não sendo mãe de Deus, o que faz ela diferente de todas as outras mulheres? Que característica? A única característica que pode ser aqui é o seu nascimento, ter sido preservada do pecado original. Seria o único privilégio que elevaria ela a ser bendita entre todas as mulheres. E estar isenta de todo o pecado original é comemorar a festa que nós comemoramos hoje, da Imaculada Conceição. Viva Santa Mãe de Deus! Se esse áudio falou algo ao teu coração, compartilha ele. A gente está deixando essa mensagem no YouTube, no Facebook, no Instagram da comunidade também. Que Nossa Senhora Imaculada nos abençoe, hoje e sempre.